Eu vou colocar mais cobrinha à tarde, depois do almoço, né? Então, ela já vai estar firme e eu vou deixar ela aberta. Porque eu tenho certeza que eu vou almoçar e desço aqui. Se você não tem certeza que você vai conseguir dar continuidade na peça, é muito importante que você cubra com jornal ou tecido e um saco plástico. Por quê? O que acontece? Se a argila endurecer, você não vai conseguir nem colar a próxima cobrinha e nem dar o formato nela. Eu preciso que ela esteja mole o suficiente para dar o formato, que ainda virá, mas não pode estar muito dura, porque senão eu não dou o formato. E também não pode estar muito mole, porque senão ela despenca. Então, a gente tem que ficar nesse treino de observar o ponto certo da argila. Oi, são 2h30 agora, olha, ele tá mais firme, mas se eu aperto ainda fica a marca do meu dedo, só que ele tá com uma consistência um pouquinho mais firme. Então, eu vou continuar colocando cobrinha pra aumentar e depois modelar, ok? Eu vou filmar pra vocês verem. Olha, já coloquei as 2 cobrinhas, chegou na altura que eu quero. Agora que eu vou começar a dar a forma. Então, vamos só pensar na estrutura pra vocês entenderem bem o que eu tô fazendo. Eu pus a base e fiz a parede, um cilindro, olha. Para as meninas do torno elétrico, mesma coisa que vocês fazem no torno. Fiz a base, o chão, subi o cilindro, tá aqui. Lembra que eu falo, depois que dá a jogadinha, agora é a hora da jogadinha. Então, o princípio é o mesmo, porque a modelagem, ela vai respeitar a estrutura da argila, e a argila é uma só. Eu preciso dessa parede aqui mais ou menos reta, porque quando eu forço a cobrinha para baixo, eu preciso ter estrutura, ok? Gente, essa é a primeira peça que eu tô mostrando no acordelado. Depois, mais pra frente, quem gostar da técnica e se interessar, eu ensino como é que a gente já vai subindo a aba, abaulando para fora, funilando para dentro, é possível também. Mas vamos aprender o básico primeiro para vocês entenderem a estrutura, tá? Então, agora, com a borrachinha, eu venho e vou fazendo aquele movimento. Eu vou filmar por cima para vocês verem. Então, eu passei a borrachinha aqui dentro, olha, somente com o intuito de alisar. E agora eu vou fazer o mesmo fora, tá? Vou filmar pra vocês fora, peraí. Então, eu venho com a borrachinha, deixo ela sempre limpa pra não marcar, né? Se quiser deixar ela um pouco úmida, enquanto eu faço fora, minha mão tá dentro. Eu não quero fazer nada de modelagem ainda, eu só tô alisando pra me dar menos trabalho depois na hora do acabamento. E também porque esse alisamento, ele ajuda na colagem. Então, eu passo a primeira circunferência inteira pra cima. Eu passo umas 3, 4 vezes. Depois, eu faço na diagonal, olha. Tá? Depois, eu faço na horizontal. E depois eu passo de novo pra cima, porque com isso eu consigo ver onde ficou mais gordinho, se for algum defeito, e vou arrumando. Então, é isso que eu vou fazer agora e deixar aqui fora liso. Ó, já ficou mais liso, tá vendo? Tá aqui, eu já passei em volta dela inteira. E a gente percebe que a tendência é que a parede fica um pouco mais estreita e mais alta. Por quê? Conforme eu coloco a mão dentro para servir como uma barreira, para a hora que eu pressionar a parede não entrar de uma vez, na pressão, isso aqui dá uma afinada. E como o movimento é de baixo para cima, a tendência, o que que é fazer? Que ele vai afinando e vai alongando, ok? Agora, eu vou colocar a câmera para vocês verem o movimento que eu vou fazer lá dentro, porque eu já tô com a parede
com a espessura certa. Eu já dei uma prévia no acabamento aqui fora para tirar o que tava pior. Agora eu vou para a parte da modelagem propriamente dita. Então, eu vou aproveitar essa área da ferramenta, vou encostar lá no fundo e vou pressionando para fora para começar a abrir o bojo da peça. Sempre garantindo que você dê a volta completa dos 360 graus. Pressionei aqui, sempre lembrando de compactar o fundo. Agora eu vou pressionar um pouco mais para cima. Dá a volta de 360 graus. Agora eu venho mais para cima ainda. E bem perto da boca. Então, ela já deu uma boa largada, ok? Mas eu quero ela mais larga ainda, então... Vou apertar, pressionar mais pro lado da boca, que é onde eu quero alargar mais. E, naturalmente, eu vou apertando, ela vai abrindo e a parede vai afinando. Olha como ela já abriu. Tá praticamente do tamanho aqui da circunferência. O fundo dela tá menor, mas o bojo, olha, já até passou da circunferência. Vou deixar nessa posição agora para fazer o mesmo movimento e vocês vão percebendo que conforme eu faço isso, ela tá alargando cada vez mais, porque eu tô pressionando. Subir mais um pouquinho. Agora, eu vou subir perto da boca. Olha como ela já cresceu bastante. Eu ainda quero ela um pouquinho mais fina. Então, eu vou abri-la mais ainda, ok? Tô aqui embaixo. No meio. Mais pra cima. Na boca. Muito bem. A minha mão, quando chega perto da boca, ela força um pouquinho a boca pra dentro. E a ferramenta, ela vem mais ou menos até aqui, porque eu quero essa boca abaulada. Se eu quisesse a boca aberta, eu só venho aqui e coloco a ferramenta pra fora. Então, eu vou abrindo a boca. Mas como eu falei pra vocês na aula, eu não afino a boca já de início. Essa é a última coisa que eu faço. Por quê? Porque se eu afinar muito a boca, conforme eu vou abrindo mais lá embaixo, a boca automaticamente vai afinando cada vez mais, e a tendência de rachar é muito grande, ok? Vou mostrar pra vocês dentro. Bom, Alice... Daí você tinha falado de que você tem uma bacia, que você gostaria que a sua cuba ficasse do formato da bacia. Então, eu não tenho bacia, eu peguei um molde de gesso, mas pode ser um prato de biscoito, o que você quiser. O importante é que você veja o quê? Que do lado de fora, eu já costurei, passei a borrachinha, tá bem compactado. Então, agora seria o momento de passar pro molde que você quer. Então, eu vou passar aqui, no caso, pro meu molde de gesso. Aí, você vem, por isso que é importante ter colocado o jornal. Apoia no molde um pouquinho menor.
mas o outro vai ficar muito grande, então eu vou dando uma apertadinha nela, uma ajeitadinha, até ela encaixar, sem fazer força, devagar. Tá virando. Igual a gente faz com o prato, ela vai acomodando. Agora eu vou mostrar pra vocês por cima. Olha, então eu fui dando uma apertadinha nela pra ela conseguir entrar no molde. Eu senti aqui com a mão, devagarzinho, que ela encostou. Agora eu venho com a boneca. Vou bater. Pra ela realmente tomar o formato. Ó, pegou o fundo do molde. Se você usar tanto a boneca quanto a borrachinha, toma muito cuidado para quando você fizer esse movimento aqui, ou quando você empurrar, sentir com a mão aqui fora onde que tá o limite do molde, porque senão você começa a empurrar a parede lá para fora e pode até rasgar aqui essa parte. Então toma bastante cuidado com isso, sempre coloca a mão e sente onde que você tá pressionando, olha. Tá? Eu só vou fazer a parte que tá encostada no molde, para depois mudar a câmera de novo e vocês enxergarem a outra parte, ó. Lembrando que eu tô colocando o molde porque a Alice me perguntou como faria, mas se não quiser, não precisa colocar no molde, você só deixa a peça secar para fazer o acabamento. Você pode dar o formato livremente com a mão, tá? Então, eu vou pressionar ela bem contra o molde para ter certeza que do lado de fora ela pegou bem o formato. Sempre tomando cuidado para não pegar na parte onde o molde termina, para não rasgar aqui. Muito bem. Então, conforme a Alice pediu, demonstrei como que coloquei dentro do molde. Eu sei que daqui para baixo ela tá bem encaixadinha, mas a parede aqui em cima, no que eu apertei, ficou torta. Então, eu vou arrumar essa parede. Primeiro eu vou dar uma acertadinha do lado de dentro e com a mão aqui fora eu já vou alinhando ela da melhor forma possível. Sempre lembrando, quando a gente trabalha uma peça, dentro e fora, as duas mãos trabalhando em conjunto. A mão de dentro tá pressionando para alisar, a mão de fora tá segurando. Daqui a pouco eu já vou trocar a posição. Aqui dentro eu já alisei, então eu vou fazer o contrário. A mão de fora vai alisar e a mão esquerda vai ficar dentro, apoiando, aqui, olha, aberta, apoiando. Tá, então eu apoiei no molde, de modo que a parte de baixo dela vai pegar o formato do molde. A peça ainda tá muito mole, tanto que você vê que é só eu mexer que ela muda o formato. Se eu entrar com a ferramenta de paletear agora, como ela tá muito frágil, a chance de eu estragar a peça é muito grande. Então, eu prefiro deixar ela descansar um pouco. Quando ela entrar em ponto de couro inicial, eu venho com a ferramenta para paletear. Para que a peça não seque ao extremo, eu vou cobrir com jornal, com plástico, vou deixar ela fechada até a aula de acabamento para fazer o paleteado nela, ok?